Vamos continuar falando dessa ideia, né, que quem não renascer da água e do Espírito não terá direito ao reino dos céus. Então Cristo disse, né, não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. E este texto, ele tem algumas deturpações ao longo da história. O próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma nota aqui de rodapé, e onde ele diz que as traduções da época dele, lá de 1865, 4321, ele diz que a tradução de um autor chamado Osterwald está conforme o texto primitivo, em que o texto primitivo diz: não renasce da água e do Espírito. Já nas traduções e no Novo Testamento escrito pelos autores Sassi e Lamennais, eles traduzem o Espírito por Espírito Santo. É a mesma coisa, não é? Sempre que se fala do Espírito antes da assunção de Cristo ao céu, após os 40 dias da crucificação, se fala do Espírito. O Espírito é o Espírito de Deus. Depois, após a assunção de Jesus Cristo, é que existe a manifestação do Espírito Santo, que é a ferramenta que Deus entrega aos apóstolos para que eles operem na terra. Nós temos a ferramenta de Deus, o Espírito Santo, na nossa corrente no Sinai, operando conosco. Antes da assunção é o Espírito de Deus que se faz presente e de quem se fala nas Escrituras. E é isso que ele chama aqui a atenção, Kardec, na parte de ressurreição e reencarnação, no parágrafo 7. Ele chama essa atenção, que nas traduções dos textos antigos, primitivos, lá do primeiro século, cada vez mais é incorporado o Espírito Santo para facilitar o entendimento daquilo que as igrejas entendiam na época. Então, o Kardec, já no parágrafo 8, ele chama atenção para o que significava a palavra água, no contexto de quem estava lá olhando para Jesus Cristo, para o Nicodemos que estava na sua frente, olhando e vendo o Cristo falar. Como os antigos, lá do primeiro século, do 33º ou do 32º ano da Era Comum, né, porque eles não querem mais que se usem depois de Cristo, é a Era Comum, politicamente correto, né? Eles não tinham lá um conhecimento muito grande das ciências de como hoje nós temos no ano de 2020. Então eles não tinham lá, e o conhecimento que eles tinham é que a água era um elemento gerador absoluto. Tudo vinha da água, né? Porque eles se reportavam a Gênesis lá nos primeiros capítulos, onde Deus cria a terra. Então eles citavam: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, pairava sobre as águas, e o firmamento foi feito dentro da água. Que as águas que estão sob o céu está aqui em cima, as águas estão embaixo,
se reúnam num só lugar. Pronto. E que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais viventes, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Isso está correto. A vida nasceu, ou melhor dizendo, a vida se originou na água. É sabido hoje pela ciência que a vida se originou na água. Durante milhões de anos existiam grupamentos de células que foram se organizando até acontecer o primeiro girino, até sair o primeiro peixe, então houve as modificações, os primeiros peixes com pezinhos, os primeiros répteis, aí os primeiros anfíbios que conseguiram sair para a Terra. Mas isso é o conhecimento que Darwin traz. E aqui neste momento que o Kardec está escrevendo, o Darwin não fez a sua teoria da origem das espécies. Então, o próprio Kardec, os próprios espíritos, não deram uma diretriz diferente ao Kardec daquilo que era o conhecimento da época.